Há lugares no planeta que não cabem em fotografias nem em palavras. São cenários que parecem ter sido esculpidos pela própria mão do tempo, onde a natureza e a humanidade se encontram para criar obras que desafiam a imaginação. Este é um convite a atravessar oceanos, desertos, montanhas e cidades lendárias, numa viagem em que cada destino é mais do que um ponto no mapa. É uma experiência que transforma. Ao longo desta travessia, iremos explorar paisagens que brilham como joias raras, recifes que abrigam a vida marinha mais colorida da Terra, cidades perdidas que guardam o mistério de civilizações antigas, desertos onde o silêncio se torna poesia e templos que ainda hoje ecoam as vozes de povos que moldaram a história. Mas este não é apenas um guia de viagem. Cinematográfica, em 4K, que busca capturar o que existe de mais sublime, a sensação de pertencer a algo maior, de ser parte de um planeta que pulsa com diversidade, beleza e fragilidade. Cada imagem, cada som, cada detalhe é uma lembrança de que vivemos em um mundo que é, ao mesmo tempo, vasto e delicado. Prepare-se, o que você vai ver não são apenas destinos, são maravilhas. E cada uma delas guarda uma história, um segredo e uma emoção que ficará para sempre. A Grande Barreira de Corais. Sob as águas cristalinas do nordeste da Austrália, repousa um mundo que parece não pertencer a este planeta. A Grande Barreira de Corais, visível até mesmo do espaço, é o maior organismo vivo da Terra. Um mosaico de cores, formas e vidas que se entrelaçam em perfeita harmonia. Este é um dos lugares mais extraordinários já criados pela natureza. Um santuário que guarda não apenas beleza, mas também fragilidade. Ao mergulhar em suas águas, o viajante se vê cercado por uma explosão de cores. Corais de formatos impossíveis, peixes que cintilam como pedras preciosas, tartarugas que deslizam em silêncio e cardumes que dançam em coreografias espontâneas compõem um espetáculo vivo que parece infinito. Cada recife é como uma cidade submarina, onde cada ser tem seu papel, formando um ecossistema de delicado equilíbrio. Mas não é apenas a estética que impressiona. Este lugar é também um arquivo vivo da história da Terra. Muitos dos organismos aqui presentes descendem de formas de vida que habitam os mares há centenas de milhões de anos. Observar um coral é, de certo modo, testemunhar a memória da própria evolução.
Ao mesmo tempo, a barreira de corais nos lembra de nossa responsabilidade. Ela é frágil, sensível às mudanças do clima, à poluição e ao impacto humano. Cada vez que suas águas sofrem com o branqueamento, é como se o planeta nos enviasse um aviso silencioso. Preservar não é uma escolha, é uma necessidade vital. No entanto, estar ali é sentir a esperança pulsando. Cientistas, mergulhadores e comunidades locais trabalham juntos para proteger este patrimônio da humanidade. E a cada respiração debaixo d'água, o visitante compreende que está diante de um dos maiores milagres naturais que já existiram. Quando o sol se põe sobre o Pacífico e a luz dourada atravessa a superfície do mar, a grande barreira se transforma novamente. Debaixo das ondas, os recifes continuam vivos, respirando em silêncio, como se guardassem segredos que só podem ser revelados a quem se permite escutar o coração da terra. Machu Picchu. Entre picos que tocam as nuvens e vales profundos onde o tempo parece suspenso, ergue-se uma das maravilhas mais enigmáticas da humanidade, Machu Picchu. Conhecida como a Cidade Perdida dos Incas, ela repousa a mais de 2.400 metros de altitude, abraçada pela Cordilheira dos Andes e envolta por um manto de mistério que atravessou séculos. Chegar até aqui já é por si só uma experiência transformadora. O trem que serpenteia ao longo do rio Urubamba ou a trilha Inca, marcada por pedras ancestrais e paisagens arrebatadoras, conduzem o viajante a uma sensação única de antecipação, a de que está prestes a entrar em um portal para outra dimensão. Quando os primeiros raios de sol tocam as pedras esculpidas com perfeição, Machu Picchu desperta em cores douradas e sombras profundas. Seus terraços agrícolas parecem escadarias verdes que descem em direção ao vale, enquanto templos e praças se erguem como testemunhos silenciosos de uma civilização que dominava tanto a arquitetura quanto a espiritualidade. Cada pedra aqui conta uma história. O Templo do Sol, alinhado com precisão astronômica,
revela a relação íntima dos incas com os ciclos do céu. A Intihuatana, a pedra sagrada, é descrita como um relógio solar que conectava os homens às forças cósmicas. E, no silêncio das montanhas, é possível imaginar rituais, celebrações e a vida pulsante de um povo que encontrou equilíbrio entre a terra e o divino. Mas Machu Picchu não é apenas um símbolo arqueológico, é também um testemunho da relação entre o ser humano e a natureza. Sua localização não foi escolhida ao acaso. Rios, montanhas e estrelas guiaram os construtores que criaram um espaço onde espiritualidade e geografia se fundem. Até hoje, a cidade em ruínas transmite a sensação de que ali existe algo além do visível, uma energia que transcende séculos. Contemplar Machu Picchu é compreender que há obras humanas que não pertencem apenas ao passado. Elas continuam vivas, desafiando o tempo e convidando cada visitante a se tornar parte da história. E ainda assim, o planeta guarda muitos outros lugares igualmente surpreendentes. A viagem segue e novas maravilhas nos aguardam, cada uma trazendo sua própria forma de revelar a grandeza da Terra. Aurora Boreal. Há fenômenos da natureza que parecem não pertencer a este mundo. Manifestações tão grandiosas que transformam o céu em tela viva. Entre eles, a Aurora Boreal ocupa um lugar de destaque. Um espetáculo de luz e movimento que acontece nas noites geladas do Ártico, quando partículas solares encontram a atmosfera da Terra e desenham cores no firmamento. É como se o universo tivesse decidido dançar diante dos nossos olhos. Faixa esverdeada rasga o céu, ondulando como uma cortina mágica. Logo surgem violetas, vermelhos, azuis, que se movem em sincronia, criando a impressão de que o cosmos respira. Ver a aurora não é apenas assistir a um espetáculo visual. É sentir-se pequeno diante da imensidão, compreender que habitamos um planeta em diálogo constante com as estrelas. As lendas nórdicas já descreviam essas luzes como espíritos ancestrais, guerreiros que marchavam pelos céus, ou como sinais divinos que conectavam deuses e homens.
Para os povos do Ártico, a aurora sempre foi mais do que um fenômeno. Era mensagem, mistério e presença espiritual. Hoje, a ciência nos explica que são partículas solares colidindo com a magnetosfera, mas diante das luzes, nenhuma explicação parece suficiente. O coração dispara, os olhos se enchem de lágrimas e a sensação é a de testemunhar algo eterno e ao mesmo tempo efêmero. Câmeras tentam capturar sua beleza, mas é impossível reproduzir a experiência real. O silêncio da noite, o frio intenso que aperta os ossos, o som distante do vento e o céu em movimento compõem uma cena que só pode ser plenamente sentida estando ali. E quando as luzes finalmente se dissipam, deixando novamente a escuridão, resta apenas um pensamento. O mundo é muito maior, mais belo e misterioso do que podemos imaginar. Mas a viagem não termina aqui. Ainda há outros destinos que guardam segredos e belezas capazes de transformar cada olhar em reverência. Serengeti. No coração da África Oriental, estende-se uma planície que parece não ter fim. O Serengeti é mais do que um parque nacional. É um palco vivo, onde a vida se apresenta em seu estado mais puro e essencial. Aqui, cada amanhecer é uma estreia, cada pôr do sol um ato final. E entre esses momentos, o espetáculo da sobrevivência se desenrola diante dos olhos de quem ousa contemplar. Nenhum evento traduz melhor essa essência do que a grande migração. Mais de 1,5 milhão de gnus, acompanhados por zebras e gazelas, atravessam savanas, rios e pradarias em busca de pastos verdes. É uma jornada circular, sem fim, guiada pelo instinto e pela promessa de alimento. Do chão, o som dos cascos ecoa como um trovão contínuo. Do céu, a poeira ergue-se em nuvens douradas que acompanham a marcha incessante. Assistir à travessia do rio Mara é presenciar um dos momentos mais intensos da natureza. As águas turvas escondem crocodilos à espreita, enquanto leões e hienas aguardam nos arredores. A cada salto, a cada corrida desesperada, o ciclo da vida se reafirma. Alguns caem, outros resistem, mas a migração continua porque a vida não conhece pausa.
Mas o Serengeti não é apenas movimento, é também silêncio, vastidão e equilíbrio. Sob a sombra solitária de uma acácia, uma leoa repousa com seus filhotes. No horizonte, girafas caminham lentamente como sombras alongadas. O vento sopra pela relva alta, trazendo consigo o cheiro da terra e a lembrança de que este é um dos últimos lugares do planeta onde a vida selvagem ainda dita o ritmo. Para os povos maçais, que habitam a região há séculos, o Serengeti é parte da identidade. Suas histórias, cantos e tradições ecoam nas planícies, lembrando-nos de que a coexistência entre humanos e natureza é possível e necessária. Estar aqui é sentir o planeta pulsar. É entender que, apesar de toda a tecnologia e urbanização, ainda existem lugares que funcionam segundo as regras originais da Terra. E quando o sol mergulha no horizonte tingindo o céu de vermelho e dourado, o Serengeti se transforma em poesia viva, uma lembrança eterna de que a vida, em sua essência, é movimento. E como a própria migração, nossa jornada não para. O mundo guarda outras paisagens onde a grandeza da natureza se revela em formas inesperadas. Petra. No deserto da Jordânia, onde o vento esculpe dunas e o silêncio parece eterno, ergue-se uma cidade que desafia o tempo. Petra, a joia rosada do Oriente Médio. Escondida entre cânions estreitos e montanhas avermelhadas, esta antiga capital nabateia é uma das mais impressionantes maravilhas já criadas pelo homem. Um testemunho de engenho, espiritualidade e poder que atravessou mais de 2 milênios. A chegada a Petra é uma experiência em si. O viajante percorre o Sikh, um desfiladeiro estreito cujas paredes de pedra se elevam como muralhas naturais, filtrando a luz do sol em tons de dourado e púrpura. O coração dispara, a expectativa cresce, e então, quase como uma revelação, surge diante dos olhos o tesouro, Al-Kazné, uma fachada monumental talhada diretamente na rocha. Suas colunas, relevos e ornamentos parecem desafiar a própria lógica. Como um povo antigo conseguiu erguer tamanha obra em meio ao deserto? Petra em arte. O mosteiro, Adair,
Mais do que arquitetura, Petra é também espiritualidade. Para os nabateus, que dominavam as rotas de comércio entre Arábia, Egito e Mediterrâneo, esta cidade era um ponto de encontro entre culturas, crenças e povos. Cada pedra carrega marcas de influência grega, romana, egípcia e mesopotâmica, tornando Petra um mosaico de civilizações. Hoje, caminhando por suas ruínas, é impossível não sentir o peso da história e a força simbólica do lugar. O silêncio que paira sobre os cânions é quebrado apenas pelo vento, que parece sussurrar histórias de caravanas, mercados e rituais sagrados. À noite, quando milhares de velas iluminam o tesouro em um espetáculo de luz e sombra, Petra se transforma em uma experiência quase mística, conectando o visitante a um tempo em que a cidade era o coração pulsante de um império no deserto. Petra nos lembra de que a humanidade é capaz de criar obras tão grandiosas quanto efêmeras, e de que até mesmo no meio da aridez pode florescer beleza eterna. Mas a jornada segue e o planeta ainda reserva paisagens e construções igualmente surpreendentes que nos convidam a continuar explorando os segredos da Terra. Pirâmides de Gizé. À beira do deserto do Saara, onde o vento sopra histórias milenares e o horizonte parece não ter fim, erguem-se as Pirâmides de Gizé, um dos símbolos mais poderosos e enigmáticos da humanidade. Construídas há mais de 4.500 anos, essas estruturas monumentais não são apenas túmulos reais, mas testemunhos de um povo que dominava a matemática, a astronomia e a engenharia de uma forma que ainda hoje causa admiração e mistério. A primeira visão das pirâmides é arrebatadora. Entre a poeira do deserto surgem as silhuetas imponentes de Quéops, Quéfren e Miquerinos, guardadas pela Esfinge, a enigmática criatura de pedra que observa o tempo passar em silêncio. O contraste entre a areia dourada e os blocos de calcário é de uma beleza quase sobrenatural, como se os antigos faraós ainda velassem por sua eternidade. Cada bloco de pedra, alguns com toneladas de peso,
foi transportado e encaixado com precisão impressionante. Ainda hoje, estudiosos discutem como os egípcios conseguiram erguer tais colossos sem máquinas modernas. Foram rampas, força humana ou um conhecimento que se perdeu com o tempo? As respostas permanecem envoltas em teorias, mas o que não se discute é a genialidade e a grandeza desse feito. As pirâmides também eram, em essência, templos espirituais. Sua orientação está alinhada com estrelas específicas, revelando a profunda relação dos egípcios com o cosmos. Cada corredor, cada câmara interna foi concebida como passagem sagrada para a vida após a morte. Entrar em seu interior é como atravessar um portal, onde o silêncio denso e a penumbra parecem conectar o visitante diretamente a um passado quase imortal. No pôr do sol, quando a luz dourada tinge as areias e as pirâmides se transformam em silhuetas contra o céu em chamas, é impossível não sentir que se está diante de algo maior do que a própria vida. Gizé não é apenas um sítio arqueológico. É um lembrete de que a humanidade sempre buscou superar seus limites, deixando marcas eternas na Terra. E assim como os faraós acreditavam na jornada rumo ao além, nossa viagem continua. Outros destinos guardam segredos e monumentos que, tal como as pirâmides, atravessam o tempo e nos convidam a contemplar a grandiosidade do mundo. Parque Nacional de Yellowstone. No coração do continente norte-americano, estende-se uma terra que parece respirar com a força do planeta, o Parque Nacional de Yellowstone. Fundado em 1872, é o mais antigo parque nacional do mundo e continua sendo um dos mais fascinantes santuários naturais já criados. Aqui a Terra se mostra em sua forma mais primitiva, pulsando com fogo, água, gelo e vida selvagem em um espetáculo que mistura ciência, poesia e grandiosidade. O solo de Yellowstone está vivo. A cada passo, o visitante percebe fumarolas que exalam vapores quentes, geysers que explodem em jatos de água fervente e fontes termais que brilham em cores impossíveis. Azuis intensos, vermelhos, amarelos e verdes, como se um pintor cósmico tivesse derramado sua paleta sobre a Terra. O Grand Prismatic Spring, com seu círculo multicolorido, é uma visão quase surreal, uma obra de arte geotérmica que só a natureza seria capaz de criar. Mas Yellowstone não é apenas
apenas fogo subterrâneo. É também um palco para a vida em sua forma mais selvagem. Bisões cruzam as pradarias como relíquias vivas da pré-história. Lobos deslizam silenciosos entre as florestas. Ursos pardos e alces dividem o território em um equilíbrio ancestral. É um lugar onde o ser humano se sente, de fato, hóspede e não senhor. Revela camadas da história da Terra, lembrando-nos de que o tempo aqui é medido em milhões de anos. Cada pedra, cada correnteza conta uma história que antecede a própria humanidade. E há também o silêncio, um silêncio profundo, quebrado apenas pelo rugido dos géiseres, pelo uivo dos lobos ou pelo canto distante de aves. É o tipo de silêncio que nos faz lembrar de que estamos diante de uma força maior, de que o planeta é vivo, respira e fala, mesmo que em uma linguagem que esquecemos de escutar. Yellowstone é, em sua essência, um lembrete de que habitamos um mundo frágil e extraordinário. Um lugar onde a ciência encontra a espiritualidade e onde cada visita se torna um encontro íntimo com a Terra em seu estado mais selvagem. Mas a jornada continua, e ainda existem outros lugares que guardam segredos capazes de nos lembrar, mais uma vez, de que o planeta é um organismo em constante transformação. Angkor Wat. No coração do Camboja, cercado por selvas densas e rios que carregam a memória de milênios, ergue-se um dos complexos religiosos mais extraordinários já construídos pela humanidade. Angkor Wat. Mais do que um templo, é uma cidade sagrada de pedra, um testemunho da grandiosidade do Império Khmer e uma obra-prima que atravessou séculos para se tornar um dos maiores símbolos espirituais e arquitetônicos do planeta. Construído no século XII pelo rei Suryavarman II, Angkor Wat foi originalmente dedicado ao deus hindu Vishnu, antes de se tornar, mais tarde, um importante centro do budismo. Seus corredores infinitos, torres esguias e baixos relevos minuciosos fazem do templo uma verdadeira enciclopédia em pedra, narrando batalhas épicas, mitos sagrados e a cosmovisão de um povo que acreditava estar em contato direto com o divino.
Ao nascer do sol, Angkor Wat revela sua face mais poética. O céu tingido de laranja e dourado serve de moldura para as torres centrais, que se refletem nas águas tranquilas do lago, em frente ao templo. É um momento de contemplação profunda. Milhares de viajantes e monges se reúnem para testemunhar a fusão entre a natureza e a espiritualidade, quando o passado parece despertar diante de nossos olhos. Caminhar por Angkor é como atravessar portais no tempo. Cada pórtico conduz a um novo universo. Galerias intermináveis adornadas com cenas do épico Mahabharata, figuras de apsaras, bailarinas celestiais esculpidas na pedra e escadarias que parecem conduzir não apenas ao alto das torres, mas ao próprio coração do cosmos. A grandiosidade do templo é tamanha que, por muito tempo, acreditou-se que apenas deuses poderiam ter inspirado sua construção. Mas Angkor Wat não está sozinho. Ao seu redor, uma verdadeira cidade perdida se espalha entre árvores gigantes e raízes que engolem paredes de pedra. Ta Prohm, talvez o mais famoso entre os templos vizinhos, guarda um espetáculo único. Árvores centenárias abraçando colunas e corredores, como se a selva e a pedra disputassem eternamente a posse do lugar. Hoje, Angkor é mais do que um sítio arqueológico. É um ponto de encontro entre culturas, um símbolo de resistência e identidade para o povo cambojano, e um lembrete de que a espiritualidade e a arte podem sobreviver ao tempo, às guerras e ao esquecimento. Estar em Angkor Wat é experimentar uma fusão rara entre o humano e o eterno, entre a selva viva e a pedra imortal. E é também entender que o planeta guarda segredos que só se revelam àqueles que ousam caminhar por caminhos ancestrais. Veneza. Veneza não é apenas uma cidade, é um milagre suspenso entre céu e água, erguida sobre mais de 100 pequenas ilhas, conectadas por pontes e cortadas por canais sinuosos. Ela desafia a lógica e encanta como uma obra-prima que une engenho humano e beleza natural. Desde a sua fundação, há mais de 1000 anos, Veneza permanece como um dos destinos mais icônicos do planeta, uma verdadeira joia flutuante no coração da Itália.
Ao chegar, o visitante é imediatamente envolvido pelo ritmo da água. Não há carros, não há ruas comuns. Aqui, o transporte se faz em barcos, vaporetos e, claro, as lendárias gôndolas. Navegar pelo Grande Canal é como deslizar por um corredor de história viva. Palácios góticos e renascentistas refletem-se nas águas, exibindo fachadas ornamentadas que contam histórias de poder, comércio e arte. Cada ponte é um convite à contemplação, e a mais célebre delas, a Ponte de Rialto, é um símbolo da cidade e testemunha de séculos de encontros. No coração de Veneza, a Praça de São Marcos revela-se como um teatro a céu aberto, cercada pela Basílica de São Marcos, com seus mosaicos dourados, e pelo Palácio Ducal, onde governaram os doges. A praça pulsa como o epicentro da vida veneziana. Ao som de músicos que tocam ao entardecer, os cafés históricos evocam um charme atemporal que faz da visita uma experiência sensorial única. Mas Veneza é também mistério. Seus becos estreitos, que parecem formar um labirinto, conduzem a praças escondidas, igrejas discretas e mercados coloridos. A cada esquina, um novo detalhe se revela. Uma escultura esquecida, uma varanda florida, um reflexo inesperado na água calma. É uma cidade feita para se perder, e é justamente nesse perder-se que se encontra sua verdadeira essência. Ao entardecer, quando o sol se despede em tons dourados e rosados, Veneza adquire uma aura de sonho. As gôndolas deslizam silenciosas, as luzes se refletem nas águas e a cidade parece suspensa no tempo, como se flutuasse entre realidade e fantasia. É impossível não se render ao seu magnetismo. Veneza é um lembrete de que a beleza pode resistir ao tempo, mesmo diante dos desafios modernos e das águas que ameaçam sua existência. Ela continua sendo um poema vivo, escrito em pedra, luz e silêncio líquido. E como todo poema, sua última estrofe nos conduz naturalmente ao próximo capítulo de nossa jornada, onde novas maravilhas esperam ser reveladas.
Nossa viagem chegou ao fim, mas o mundo continua a girar, oferecendo horizontes infinitos. De desertos ancestrais a cidades flutuantes, de templos ocultos em selvas até montanhas que beijam o céu, cada destino nos lembrou de algo essencial. A Terra é muito mais do que um lugar para habitar. Ela é um palco vivo, um organismo pulsante, um livro aberto escrito em paisagens, culturas e memórias que se entrelaçam ao longo do tempo. Essas maravilhas não são apenas cenários para contemplação, são espelhos de nós mesmos. Ao admirar a precisão das pirâmides, sentimos a ousadia humana. Ao caminhar entre ruínas incas, percebemos a fragilidade do tempo. Ao ver a força do Serengeti ou a serenidade de Veneza, compreendemos que beleza e vulnerabilidade caminham lado a lado. E talvez seja esse o maior ensinamento da nossa jornada, a de que preservar é também agradecer. Cada rio, cada floresta, cada monumento ou pedra esculpida guarda em si um fragmento da história universal. E cabe a nós, viajantes de hoje, cuidar para que continuem existindo para os viajantes de amanhã. Enquanto o sol se põe sobre o planeta e as estrelas começam a surgir, sentimos que a viagem não termina aqui. Ela se prolonga dentro de nós, transformando a forma como vemos o mundo, como nos relacionamos com a natureza e como celebramos nossa própria humanidade. O planeta é vasto, misterioso e infinito em sua beleza. E o convite está feito. Que cada um de nós siga explorando, contemplando e protegendo as maravilhas da Terra. Porque viajar, no fim das contas, é a arte de nunca deixar de se maravilhar.